Em João 14, fala assim que os discípulos estavam com muito medo, porque não estava só sendo ameaçado a morte de Jesus, mas todos os seguidores de Jesus também estavam sendo ameaçados de morte. E ali o texto diz assim que eles estavam com medo de serem mortos. E aí Jesus diz assim: não fiquem com medo, não se atemorizem em relação à morte. Na casa do meu pai há muitas moradas. Eu acho interessante que Jesus ele não diz assim: eu não vou deixar vocês sofrerem, eu não vou deixar vocês morrerem, eu vou proteger vocês. Não, ele não fala isso. Ele fala assim: mesmo que vocês morrerem, na casa do meu pai tem um lugar preparado para vocês. Tem um lugar já com o nome do Pedro, do Tiago, do João, está tudo lá certinho. Não fiquem com medo. A vida de vocês não é aqui. Aqui não é o lugar de vocês. Lá em Filipenses diz assim: a nossa pátria está no céu. A nossa pátria não é aqui. Aqui não é o nosso lugar. O problema é que a gente vai montando o nosso castelinho. A gente já tem uma empresa que produz dinheiro, já tem uma aposentadoria que produz dinheiro. A gente já se planejou ser daqui. Sair daqui é algo muito ruim. É algo muito triste, porque a gente já está meio fixado nesse lugar, enraizado nesse lugar. E Deus ele está querendo que você não coloque suas raízes aqui, porque aqui é só uma passagem para você, não é algo para sempre. Ele diz assim: eu não planejei você para sempre aqui. Eu planejei você para a eternidade e não para cá. Então Deus ele está tratando de você ter essa coragem para enfrentar a morte e ajudar aqueles que estão também nesse pavor da morte. Em João 8, Jesus ele fala para os amigos judeus, que ainda não eram discípulos e muitos deles não se tornaram discípulos. Jesus fala em João 8 assim: para onde eu vou, vós não podereis ir. Eles não entenderam as palavras de Jesus, porque eles não conviviam com Jesus para poder entender o que ele falava, para ter discernimento e fazer sentido aquilo que Jesus falava. Por isso muitas vezes as palavras de Jesus não faz sentido para nós, porque nós não temos a compreensão daquela palavra, e aí a gente não crê nela, porque não faz sentido na nossa vida, e aí vivemos na periferia daquilo que seria a vontade de Deus para a nossa vida, por não compreendermos. E aí Jesus chega e diz: para onde eu vou, vocês não podem ir. Por quê? Porque eles ainda eram só amigos do Evangelho, amigos de Jesus, mas não se tornaram discípulos de Jesus. E no discurso, e continuando o discurso, a gente vai vendo quanto o coração deles estava endurecido, e parecia no discurso mais para frente que eles eram inimigos, não amigos. Já lá em Apocalipse diz assim: felizes são aqueles que agora dormem no Senhor, morrem no Senhor, porque descansam no Senhor, têm paz no Senhor, porque a sua vida não consiste nas coisas daqui. A sua pátria está lá no céu, e ele está olhando para lá e não para cá. Então esse é o propósito. Você talvez não tenha medo da morte, mas não porque Jesus habita no teu coração, porque você não pensa nesse assunto. Se você tem a certeza que Jesus habita no teu coração, você também tem a garantia da vida eterna. Mas se Jesus habita no teu coração, Jesus coloca no teu coração o desejo de ajudar os outros que não têm, de levar essa palavra para aquele que ainda não tem e que está no pavor da morte. Porque Jesus ele é assim, ele não vai ficar quieto. É como uma fonte que você não tem como trancar essa fonte, porque essa água vai sair. E de uma forma ou outra, você vai falar a respeito de Jesus para aquela pessoa, para que ela não fique na morte, não fique alienada, não fique na ignorância.